Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do quarto ano do Colégio Emaús. Olá, quarto ano! E aí, quarto ano, tudo bem com vocês? Estão tendo a disciplina aí de assistir a todas as videoaulas, fazer as atividades propostas? Eu espero que sim. Deixar juntar é ruim, né? Depois fazer tudo de uma vez. E também a gente ter a disciplina de assistir a todo dia as videoaulas e fazer todo dia atividade é muito bom para vocês, porque eu sempre falo que o aprendizado é seu, né? Então vamos iniciar a nossa videoaula de hoje fazendo a correção das atividades que eu deixei por aqui. Lá no livro de gramática e ortografia, tá, gente? Lá no capítulo 18 tem um texto, né? Vocês têm o livro aí também. Hora de gramática. Tem um texto para a gente ler e vai falar do uso do aspas, do dois pontos, do parágrafo, travessão, advérbios onde ou aonde. Leia o texto a seguir e divirta-se com as ideias de uma menina chamada Matilda. Então, esse texto aqui, Matilda, nos lembra o nome daquele filme, né? Mas aqui são as ideias de uma menina chamada Matilda. Então, aqui mostra, né? Duas pessoas lendo, uma criança e um adulto. Então, eles estão se divertindo com a leitura, com o texto das ideias dessa menina. Vamos iniciar, então. Os pais e as mães são engraçados. Mesmo quando o filho é a maior pestinha que se pode imaginar, continua achando que ele é maravilhoso. Alguns pais vão ainda mais longe. Ficam tão cegos de adoração que conseguem convencer-se de que o filho tem qualidades de gênio. Na verdade, não há nada de muito errado nisso. O mundo é assim mesmo. Mas quando os pais começam a nos contar o quanto seus rebentos detestáveis são brilhantes, então começamos a gritar: tragam uma bacia, que vontade de vomitar! Que menina, né? Que ideias! Os professores sofrem muito, tendo que ouvir os pais orgulhosos falarem todas essas bobagens, mas geralmente conseguem se vingar na hora de escrever os relatórios de final de ano. Ainda bem que é uma criança que está escrevendo isso, né, gente? Ideias e é uma história. Se eu fosse professor, tramaria verdadeiras sapecadas para os filhos desses pais babões. Eu diria: seu filho Maximiliano é um caso perdido. Espero que haja algum negócio de família onde possam enfiá-lo quando ele terminar a escola, pois com certeza não vai conseguir emprego nenhum em outro lugar. Ou, se no dia eu estivesse mais lírica, quer dizer, mais sentimental, talvez escrevesse: é curioso que os gafanhotos tenham seus órgãos auditivos nas laterais do abdômen. Sua filha Vanessa, a julgar pelo conteúdo, pelo que aprendeu neste ano, não tem órgão auditivo nenhum. Talvez eu pudesse me aprofundar na história natural e dizer: a cigarra periódica passa 6 anos sob a terra em estado larvar e apenas 6 dias como criatura livre à luz do sol. Seu filho Walfred passou 6 anos na escola como uma larva e ainda estamos esperando que ele saia da crisálida. Sobre alguma garotinha particularmente insuportável, eu poderia dizer: Fiona tem a beleza glacial de um iceberg, mas ao contrário do iceberg não tem absolutamente nada sobre a superfície. Acho que me divertiria escrevendo relatórios do fim de ano para monstrinhos da minha classe. Tem uma menina, né? Que tá lá na sala, ó, carinha de brava, tem um gato aqui. Aqui ela deve estar na casa dela pensando, né? O que ela faria? No texto, foram usar acima, aspas foi usado para quê, gente? Para indicar citação, mostrar um trecho copiado de algum lugar na sua íntegra, indicar falas e pensamentos de personagens ou ressaltar palavras ou expressões. Indicar falas de pensamentos ou personagens. O discurso direto caracteriza-se pela reprodução fiel da fala do personagem.
Então, assim é característica, me perdoem, do discurso direto. Me leve ao parque, pediu-lhe a menina. O discurso indireto ocorre quando o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. A menina pediu para ser levada ao parque. Podemos substituir aspas por 2 pontos, parágrafo e travessão, para indicar fala nos textos. Veja o exemplo e depois faça o mesmo com outro texto. Aqui, olha um exemplo. Primeiro texto, da primeiro quadrinho aqui, olha. Regime para emagrecimento. Um paciente pergunta ao doutor como ela faz para emagrecer, entre aspas, estão observando. O doutor lhe diz que basta ela mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então ela pergunta quantas vezes devo fazer isso. E o doutor lhe informa, deve fazer todas as vezes que lhe oferecerem comida. Está escrito de um jeito. Agora no outro jeito. Doutor, como eu faço para emagrecer? Aqui já não usou aspas, usou 2 pontos, parágrafo, travessão. Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. É difícil, né, gente? Oferece uma coisa gostosa, como é que a gente vai recusar? Agora, transforme o texto escrito em discurso direto, com 2 pontos, parágrafo, travessão, em um texto com discurso indireto. Então, aqui tem um discurso direto, né? Nós vamos transformar em um texto com discurso indireto, fazendo as alterações necessárias. Transforme o texto escrito em discurso direto. Ele está indireto, nós vamos transformar em direto. Em um texto com discurso indireto, fazendo as alterações necessárias. Falei errado aqui, ó. No paraíso, Eva disse a Adão, Adão, você me ama? E ele prontamente responde, e eu lá tenho escolha? Olha aqui, então houve uma fala, não houve uso de aspas, houve uso de parágrafo, 2 pontos, travessão. Então, o texto é escrito em discurso direto, em um discurso indireto. Então, aqui estava discurso direto. Agora, olha o discurso indireto. No paraíso, Eva perguntou a Adão se ele a amava, e ele prontamente respondeu que não tinha escolha. Vocês conseguiram fazer direitinho? Acertaram aí? Então, parabéns! Agora, estava pedindo para numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, indicando o uso correto das aspas em cada uma das situações. Me perdoem, gente. Você promete? É um aqui, ó, indicar fala de alguém. 2. Procure me amar quando menos mereço, pois é quando mais preciso. O ilustre, né, Mário Quintana, escritor que deixou tantas obras excelentes, né, para a nossa literatura. É aqui, ó, para fazer uma citação, porque tem entre aspas e colocou entre parênteses o nome do autor. A frase na íntegra do jeito que ela foi tirada. Elas se vestem super bem. Aqui, ó, para indicar ironia ou destacar uma palavra. Porque esse super aqui, eles estão fazendo uma crítica, né? Uma ironia. Hora de ortografia. NS, LS e RS. O que é isso, gente? Porque depois do N, a gente usa somente um S. Depois do L, a gente usa somente um S. E depois do R, a gente usa somente um S. Encontre entre as palavras do quadro abaixo aquelas que correspondem aos significados destacados na página seguinte. Fique atento, pois sobrarão 4 palavras. Todas as palavras aqui são escritas com um S só. Por quê? Esse S está depois da letra N. Todos aqui estão depois da letra N? Sim. Todos depois da letra N. Todos mesmo. Então, vamos ver aqui, ó. Crítica com o fim de corrigir. Censura. Censura é um S só, depois da letra N. Opinião sobre o que convém fazer. Conselho, também com S, depois da letra N. Banhado de sol, ensolarado. Um S também.
aflição, angústia, ânsia. Pessoa que controla o elevador, assessorista. Pequeno hotel, geralmente familiar, pensão. Repouso, descanso. Grupo de estrelas, constelação. Manchar-se de sangue, ensanguentar. Profissional que mede campos ou propriedades rurais, é um agrimensor. Capacidade que o homem tem de conhecer valores e mandamentos morais e aplicá-los nas diferentes situações. Consciência. Agora, nesse aqui, gente, vocês se lembram que quando estávamos em aulas presenciais, eu falei, a gente usava muito dicionário, né? Ainda é para continuar usando, eu já falei nas videoaulas que o dicionário tem que ficar pertinho de vocês, que eu falei também que cada palavra ela pode ter mais de um significado. Ou a gente pode falar significado ou mais de uma acepção, não é verdade? Então, aqui nós temos duas palavras com o mesmo som, né? E significados diferentes, que é senso com C e senso com S. Sempre no dicionário ela vem separada em sílabas primeiro, qualquer palavra que você for pesquisar. E tem aqui SM. O que significa esse SM? A classe de palavras, é um substantivo masculino. Poderia ser SF, substantivo feminino. Poderia ser ADJ, que é adjetivo, verbo, né? A classe de palavra que pertencer a que você estiver pesquisando vai estar escrita aqui, ó. E aqui nessa palavra nós vemos 3 acepções, ou seja, 3 significados. O que é censo com C? Contagem geral da população, recenseamento, que é feito, né, em período de tempo, em todo lugar para contar as pessoas da cidade, não só contagem de população, pode ser contagem de crianças, contagem de idosos, pessoas com maior índice de escolas com maior rendimento, escolas com menor rendimento. Então, são várias contagens, várias pesquisas, né, com vários temas que se fazem, né? Quem faz o recenseamento é o IBGE, tá? Rendimento coletável de cidadãos, que serve de base ao exercício de certos direitos políticos. Pensão ou renda anual pela posse de uma terra ou em virtude de um contrato. Senso com S, a gente fala muito assim, olha, ele não teve, nossa, que falta de senso, que falta de bom senso. Faculdade de julgar, raciocinar. Siso, juízo, sentido de direção, modo de pensar da maioria das pessoas, noções comumente admitidas pelos homens. Sentido central de coordenação dos sentidos próprios. Fundo imutável e espontâneo de espírito, cuja forma reflexa é a razão. Então, senso aqui é razão, motivo, pensamento, consciência, né? Aqui, ó, a consciência do bem e do mal. Por que colocou esses 2 verbetes com as acepções, né? Os significados. Para completar essas frases aqui, olha. Complete as frases com senso com C ou senso com S. Você tem um senso de humor fantástico, com S. Com base no senso, poderemos verificar a média de idade da população brasileira. Aí a contagem, né? Com C. Ela não faria isso porque tem senso, tem bom senso, tem consciência, então aí é com S. Número 4, escreva 2 palavras da mesma família da palavra abaixo. Veja o exemplo. Adverso. Adversário, adversidade. Observamos aqui também o caso de uso de um S, porque antes tem a consoante R. Aí deu a palavra universo, também que é com um S, porque antes tem a consoante R. Quais palavras são da mesma família? Universal, universalidade. Aí eu não sei, e também tem outras, não sei qual você colocou. Vamos ver aqui agora, olha. Você sabia que o advérbio onde indica lugar em que algo ou alguém está? Expressa a ideia de lugar fixo. Onde você mora?
Onde você estuda? Aonde indica o lugar para qual se vai, expressa a ideia de destino ou movimento. Vamos ver aqui, olha. Complete as frases com os advérbios onde ou aonde. Na videoaula anterior também eu já expliquei sobre isso. A papelaria fica perto da rua onde moro, no lugar fixo. Não sei aonde ela vai. Se ela vai, ela está em movimento, né? Tão arrumada. Na praia onde passamos férias não havia poluição. Lugar fixo. O turista não sabe onde fica a praia de Ipanema. Lugar fixo também. Aonde você vai depois do almoço? Se você vai se movimentar também. O lugar aonde vou não lhe diz respeito. Também ideia de movimento. Na cidade de São Paulo, onde o trânsito é intenso, demora-se muito para realizar um trajeto pequeno. Aqui usou onde, porque falou de um lugar fixo também. Agora, você vai com tanta pressa, aonde? Como escreveram aqui com letra minúscula, aqui fez a correção com a letra maiúscula, porque é início de frase, né? Gente, eu deixei esse para casa, o de gramática e ortografia, e nós encerramos a correção por aqui. Eu deixei para vocês pesquisarem e escreverem 10 palavras com S, eu não especifiquei se é no início, se é no meio da palavra, e 10 com Z. Eu pedi para separar em sílabas e classificar quanto à tonicidade. Tonicidade ou sílaba tônica é a mesma coisa, tá bom? Então, eu deixei as minhas aqui. Eu não sei quais palavras vocês escreveram. Vocês podem até ter escrito do livro, né? Porque nós fizemos muitas atividades com palavras com S. Não tem problema. Importante separar em sílabas e classificar quanto à tonicidade. Quanto à sílaba que a gente fala com mais intensidade, a qual chamamos de sílaba tônica. Então, casinha, paroxítona. Asa, paroxítona. Conversa, paroxítona também. Cansaço, também paroxítona. Pensamento, paroxítona também. Vasilha, também paroxítona. Descanso, também paroxítona. Sentido, também paroxítona. Casamento, paroxítona também. Marisa, também paroxítona. Gente, as que eu coloquei com S, todas foram paroxítonas. Mas eu já falei para vocês que na língua portuguesa, a maioria das palavras são classificadas em relação à posição da sílaba tônica como paroxítonas, né? Agora com Z, eu escolhi algumas, não sei quais vocês escolheram. Azedo, paroxítono de novo, tá vendo? Cozido, também paroxítono. Agora, bazar, oxítona. Cozinhar, oxítona também. Batizado, paroxítona. Desprezo, paroxítona. Bezerro, paroxítona também. Vazio, paroxítona. E trenzinho, também paroxítona. Nesse caso aqui tinham duas oxítonas, né? Eu não sei quais vocês colocaram, assim que a escola pedir, né, para levar os livros, os cadernos para a gente olhar, eu vou poder ver o que vocês registraram aí, tá bom? Pediu também para escrever duas frases usando onde ou aonde. Aonde elas foram, porque movimento, né? Você sabe aonde está o caderno? Onde está seu presente, onde está o presente que te dei? Seria onde está seu presente que te dei? Esse ou aí ficou meio onde está o seu presente que te dei? Mas ficou redundante. Ficaria melhor. Onde está o presente que te dei? Sem o seu, tá? Onde ele mora? Lugar fixo também. Gente, aqui, olha, qual a forma correta? Onde ou aonde devo jogar essa pedra? Eu acredito que aqui é aonde, né? Porque vai andar para jogar movimento, então é aonde. Exemplo de aspas também pediu. Após encontrar o vaso quebrado,
Minha mãe disse, muito bonito, quer dizer, para não xingar, né, o que você fez. Está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Essa frase é uma frase de um texto do Machado de Assis, um escritor também, muito famoso, um escritor bem, assim, as obras dele são lá das épocas mais antigas, mas vocês vão ter oportunidade de ler obras de Machado de Assis também. Aí o uso do aspas, tá vendo? Então, gente, hoje nossa videoaula foi uma videoaula de correção de todas as atividades que eu deixei aqui para vocês fazerem. Nós fomos corrigindo, falando, né? Enquanto eu fui falando, houve uma revisão também geral, né? Estou deixando aqui das páginas 136 até a 143 do livro de gramática e ortografia para vocês fazerem. Combinado? Na próxima videoaula eu volto fazendo a correção. E não deixem de fazer, tá bom? Que vocês tiverem dúvida, deixa o xizinho lá, ponto de interrogação, que a gente volta fazendo a correção aqui, tá bom? Eu deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Até a nossa próxima videoaula. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E lembre-se, juntos no caminho certo.